Agora são 7h32. Vamos continuar com o tema coronavírus. Agora o nosso convidado é o médico infectologista, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Olá, Padilha, bom dia. Bom dia, é um prazer a gente poder conversar com a realidade atual e estava ouvindo aí o final das sugestões do Fausto aí. Como deputado federal, já vou levar para a bancada do PT para a gente apresentar essas medidas. Eu tinha visto o material feito pelo Clemente, do GES, porque uma das ações fundamentais para enfrentar a crise econômica e também o coronavírus é ter mais emprego. Sem dúvida, Padilha, muito bom. Vamos ver se chega lá, né, para o ministro Paulo Guedes, né, se inspirar, né, nesse comentário aqui do nosso querido Fausto. Bom, vamos falar aqui do coronavírus nessa parte médica. Nós já temos no Brasil 77 casos confirmados. O Hospital Albert Einstein já notificou também mais 60 casos nesta quarta-feira. Enfim, vai passar exatamente mais de 100 agora, não é isso, Padilha? E como é que você está vendo as providências que estão sendo tomadas no campo da saúde para conter esse vírus? Olha, nós estamos num momento decisivo, porque daqui até 90 dias vai começar o inverno no país. E eu tenho dito que nós temos uma situação hoje de um risco muito grande de termos talvez o pior inverno na saúde pública. Por quê? Porque nós temos um aumento da população vulnerável, né? Aumentou muito a população em situação de rua, só aqui na cidade de São Paulo dobrou a população em situação de rua. A gente tem um aumento da situação da miséria, o Brasil voltou para o mapa da fome, você tem aumento da desnutrição nas crianças. Nós temos um aumento da população que é SUS exclusivo, ou seja, só tem o SUS como alternativa de atendimento, porque muita gente perdeu o plano de saúde, e você tem um aumento de pessoas que tiveram que ter algum tipo de descontinuidade do tratamento para diabetes, para doenças cardíacas, doenças pulmonares, por conta ou do fechamento do farmácia popular ou da interrupção de medicamentos. Então tem mais gente vulnerável. E você, ao mesmo tempo, tem uma redução dos serviços do SUS. Redução de atendimento, redução de leitos, tiraram mais médicos, né? Então 2019 já foi um ano onde tivemos indicadores de saúde que pioraram muito, como o aumento da mortalidade da dengue, o aumento da internação de crianças por pneumonia. Quando você soma tudo isso e vem mais o coronavírus, eu diria que o Brasil tem que agir nesse momento. Essa foi a cobrança que foi feita ao governo federal. Tem que começar a contratar os leitos que nós vamos precisar, os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, colocar o mais rápido possível os médicos para repor as áreas onde nós perdemos o mais médicos, né? Então nas unidades de saúde, os consultórios na rua, reforçar os laboratórios públicos, vai aumentar muito a demanda pela realização dos exames. Ações imediatas que não forem feitas agora, num período onde acreditamos que vai ter o maior crescimento do número de casos, que é a partir da segunda metade do outono, que é daqui a 11 dias começa o outono, e daqui a 90 dias do inverno, o Brasil vai estar numa situação muito frágil para enfrentar essa crise. Agora, Padilha, ontem o governador de São Paulo, João Dória, também anunciou medidas como pedindo ali a suspensão de cirurgias eletivas para liberar leitos para eventuais casos de coronavírus, mas ele, na verdade, não cancelou eventos esportivos, grandes eventos, dizendo que nesse momento isso não é necessário. Na sua avaliação, esse tipo de medida é correta? E também queria que você falasse a respeito da diferença entre os eventos públicos em lugares fechados e lugares abertos. Primeiro, começando por essa pergunta, né? A principal recomendação que está sendo feita no mundo inteiro está relacionada aos eventos de massa em locais fechados. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, cancelou toda a sua temporada de campeonato de basquete, que é mundialmente famoso, né? Na França, nessa semana, o jogo do time do Neymar na Champions League, o estádio estava vazio. A preocupação de você evitar a circulação de pessoas em grandes eventos locais fechados. Os espaços públicos, você tem uma possibilidade da circulação do ar, um menor contato entre as pessoas, e com isso você reduz o risco de transmissão.
Eu tenho defendido o quê? Que o Ministério da Saúde precisa, de forma urgente, essa foi uma cobrança que nós fizemos na quarta-feira no Congresso Nacional, chamar as secretarias estaduais, as vigilâncias estaduais e as vigilâncias municipais e definir exatamente para cada região, a partir de quantos casos pela população, ou seja, do nível de infecção que nós estamos tendo naquela população, nós temos a recomendação de fechar, por exemplo, cancelar a aula, fechar. Nós estamos tendo informação, por exemplo, da Unicamp, né, o Universidade onde eu dou aula e frequento, interromperam as aulas durante uma semana. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Brasil tiver o mesmo comportamento dos outros países, nós vamos ter uma progressão do número de casos. E nós vamos chegar no inverno, nós não estamos no inverno ainda, né? Uma coisa é os Estados Unidos, a Itália, que estão terminando o seu inverno. Senão a gente vai começar a antecipar essas medidas de forma descoordenada e quando chegar o momento mais crítico, que é o final do outono, né, a partir já do começo do outono em algumas regiões, o inverno, você tem uma descoordenação das ações. Vou citar um exemplo muito concreto. Brasília suspendeu durante uma semana a rede escolar, por conta de 2 casos na cidade, toda Brasília. Na semana que vem, certamente terão mais casos em Brasília. O governador vai fazer o quê? Vai manter as escolas suspensas, né? Então, acho que essa é uma decisão que o Ministério da Saúde precisa fazer de imediato. Vai ter que ser visto caso a caso por região, porque o Brasil, diferente da Itália, diferente do Irã, é um país muito mais heterogêneo em relação ao clima. Tem lugar que não tem nem inverno, tem lugar que o inverno é mais rigoroso. É mais heterogêneo em relação à ocupação urbana. Tem lugares que a movimentação das pessoas para ir para a escola é uma, né? Envolve transporte coletivo, tem lugares que a movimentação é outra, em espaço aberto. Então, é muito heterogêneo o país para ter uma regra para o país inteiro. Mas é urgente que o Ministério da Saúde defina essa regra, porque senão nós vamos começar a ter esses fechamentos sem uma coordenação nas ações. Por exemplo, eu defendo que já se discuta e se planeje a antecipação das férias escolares para o mês de junho, sobretudo nos estados da região sul do país, no estado de São Paulo, pegar alguns estados da região centro-oeste, que também tem um clima mais frio durante o inverno. Você antecipa as férias para junho, até para os pais poderem se organizar para isso, porque tem que pensar o seguinte, né? Sobretudo a população da periferia, quando fecha a escola, essa criança fica onde? Em geral, fica em casa, inclusive às vezes com os avós e as avós, que são exatamente o público de maior risco de letalidade da doença. Exato. E Padilha, em relação ao transporte público, você estava falando de eventos em locais fechados. E aí nós temos os trens, os metrôs, os ônibus, onde existe muita aglomeração, principalmente no horário de rush. A gente estava vendo que na América do Sul, por exemplo, aqui no Paraguai, ao lado, o governo tomou providência de proibir muitas pessoas em pé no ônibus. Então, as pessoas sentadas e estão liberando apenas 10 pessoas em pé por ônibus. E também se verifica que muitas empresas não estão cumprindo e já tem imagens, né, de ônibus abarrotados. No que se refere a transporte público, qual que seria a sua recomendação e se você acha que até agora está correta a medida, ou seja, até agora não existe nenhuma recomendação em relação ao transporte público? Eu também concordo que, como eu estava dizendo, a partir de um certo número de casos pela população, nós teremos que ter medidas de contenção no transporte coletivo. Podem ser medidas modulares, como foi dito, né, de você reduzir o número de pessoas, você mudar os horários de trabalho, e com isso você reduziria aquela pressão do pico, ou até situações mais extremas, se tiver uma alta concentração de casos, um crescimento importante numa determinada região, eventualmente nós podemos ter, sobretudo no período aí mais do outono e do inverno, situações de interromper o transporte coletivo. Por que eu estou falando que é muito importante essa definição de um certo número de casos? Porque Itália, Irã e Coreia do Sul, que são os 3 países que tiveram a progressão mais rápida, excetuando a China, que tinha uma realidade diferente, porque durante 2 meses se desconhecia
que estava acontecendo, esses 3 países começaram uma progressão geométrica de multiplicação de casos a partir dos 50 casos confirmados. Você vai dizer o seguinte, o Brasil já tem mais de 100, né? Poderíamos tomar essas medidas já de forma geral no país? Eu não defendo essa medida geral no país exatamente porque o Brasil é muito extenso, é grande e muito diverso e heterogêneo. Por isso que é importante o acompanhamento do crescimento por região. A cidade de São Paulo já começa a ter um número expressivo de casos. Algumas cidades do estado de São Paulo, ou algumas regiões podem começar, algumas regiões da região sul do país vão começar a ter um número expressivo de casos. Qual que é a preocupação? É porque na Coreia do Sul, Irã e Itália, a partir de 50 casos no país, começou a ter um fenômeno que nós chamamos da decuplicação. O que é isso? Você aumenta 10 vezes o número de casos depois de uma semana, em média, de casos. Que, por exemplo, se a gente fosse transpor isso automaticamente para o Brasil hoje, estamos fechando a semana em 100 casos, significaria que na próxima semana fecharíamos em 1.000 casos, depois 10 mil casos, depois 100 mil casos. É lógico que no Brasil não acredito que vá, nesse momento, ter o mesmo tipo de progressão, menos provável que tenha, porque a gente não está no inverno ainda. Mas nós chegaremos numa situação, sobretudo a partir do momento que fica mais agressivo o outono e o inverno, num crescimento dessa decuplicação de 10 vezes mais casos em torno de 7 dias, né? Então isso, a partir de um certo momento, é muito importante que as cidades se organizem para reduzir a circulação das pessoas, reduzir a circulação em local fechado, preparar, como eu falei, planejar suspensão de aulas escolares, exatamente para você estancar esse crescimento geométrico de casos. Agora, Padilha, a gente tem aqui a participação das pessoas que acompanham a gente na Rádio Brasil Atual, na TVT, nos canais do YouTube também. E o Luciano, de Itacoaquecetuba, ele faz referência aqui a uma informação que tem circulado, inclusive, em grupos de WhatsApp, né? Ele queria saber se o vinagre, que todos praticamente têm em casa, é uma alternativa para desinfetar as mãos. É uma alternativa, Padilha? Não é uma boa alternativa por 2 motivos. Primeiro, ele pode ser muito agressivo à mão, e muitas vezes a pessoa vai desinfetar as mãos, depois passa a mão no nariz, pode agredir ainda mais os mucosos, né? Então muitas vezes a pessoa, para ficar menos agressiva, vai diluir esse vinagre. A melhor opção para desinfetar é lavar a mão com água e sabão, né? Inclusive é mais barato do que o vinagre, né? Então a gente tem que pensar em soluções também que todo mundo possa ter acesso. A melhor opção é água e sabão, que deve ter tanto em casa, quanto no local de trabalho, nos locais de circulação, nos locais de restaurante, né, bares. É muito importante ter acesso fácil à água e sabão nas escolas e, logicamente, o álcool gel sempre pode facilitar, também é um produto bem interessante para desinfetar e pode facilitar essa ação para ficar mais fácil de locomover, mais fácil de utilizar, botar nas bancadas. Então é muito importante, por exemplo, que as escolas tenham, as secretarias municipais de educação e estaduais de educação garantir isso. É muito importante que os serviços de saúde tenham à disposição esse produto para que a gente possa, né? A principal ação de redução da transmissão de uma pessoa para outra é a boa higienização das mãos, né? Muita gente, às vezes as pessoas imaginam por ser uma doença de transmissão respiratória que a transmissão vai acontecer quando alguém tossir na sua frente. A principal forma de transmissão é quando uma pessoa que está infectada, ela manuseia o nariz, protege a boca quando vai tossir, né? Isso faz com que ela fique com as secreções, gotículas com o vírus na mão e ao cumprimentar outra pessoa, ou beijar outra pessoa, ou fazer um carinho na outra pessoa, acaba transmitindo para outra pessoa o vírus. Padilha, o Júlio Pedreschi, de São Bernardo do Campo, ele diz o seguinte, né, que ele faz natação 2 vezes por semana, as turmas têm 20 alunos em média, são várias durante o dia, e ele questiona aqui se ele deve continuar indo na natação. Essa pergunta também pode ser estendida a pessoas que vão para a academia cotidianamente, Padilha. Sim, deve continuar. Aliás, eu tenho dito, né, que uma das boas coisas para enfrentar o coronavírus é estar bem saudável, né? Então, a pessoa que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem doenças cardíacas, que tem doenças
pulmonares obstrutivas crônicas, né? É muito importante que essa pessoa capriche aí no controle do medicamento, nos hábitos saudáveis, na própria alimentação nesse período, porque além de qualquer pessoa saudável não ter doença nenhuma, que evite situações exatamente para poder estar numa situação saudável, né? A grande maioria das pessoas, 85% das pessoas, nos casos que nós tivemos até agora pelo mundo, não precisam nem de uma internação. O coronavírus se manifesta como se fosse um resfriado ou uma gripe leve na grande maioria das pessoas. O que preocupa muito é que 5%, em média, precisa de leito de UTI, cuidados críticos, e mais 10% precisa de internação. Então, a pessoa deve frequentar natação, deve frequentar academia, reforçando isso que a gente está dizendo da higienização das mãos. É muito importante em relação à academia, porque às vezes a pessoa compartilha equipamento, né? Vai lá, está compartilhando equipamento, muitas vezes é um equipamento que foi usado por uma outra pessoa, essa pessoa jogou secreção, tossiu, espirrou no equipamento, por um certo período o vírus continua vivo ali, junto com a secreção do equipamento, mesmo se for de alumínio, mesmo se for de borracha, isso pode ampliar a contaminação. Então, se for usar academia, não deve parar, fazer atividade na academia, mas sempre higienizando, né? Leva um tubo de álcool gel, leva uma garrafa de água e um tubo de álcool gel junto, né? Água para tomar e o álcool gel junto para fazer muita, né, limpeza e higienização. As academias devem prover local para lavar a mão com água e sabão, álcool gel, dentro dos seus espaços, até para ter os seus usuários, né, podendo fazer permanentemente atividade física. Padilha, a Lia de Salvador manda aqui a seguinte mensagem. Minha dúvida sobre o coronavírus é se depois que os sintomas passam eu ainda posso transmitir para outras pessoas. Desde a semana passada tenho leves sintomas de gripe depois de encontrar uma amiga que voltou da Alemanha e que ficou resfriada quando estava lá. Estou em reclusão desde então. Não sei se ainda devo ir ao médico nem em que local especificamente ir. É a mensagem aqui da Lia de Salvador. Então, são duas coisas, né? A primeira ida ao médico, sempre procurar uma unidade básica de saúde para ser avaliada, né? Eu não entendi se ela chegou a fazer o exame ou não, então... pelo que eu li é que ela não chegou a fazer exame. Então, está dizendo que ela não fez, então se tiver sinal e sintoma é muito importante, às vezes é um sinal de febre, às vezes é um sinal de dor de cabeça, antes mesmo de começar a ter manifestação respiratória, embora a grande maioria dos casos comece com a manifestação, né, coriza nasal, um pouquinho de dor de garganta, é mais comum às vezes em alguns casos fazer com incômodo na garganta, depois ter coriza nasal, depois tosse. É muito importante fazer o exame para identificar se de fato está infectado ou não. O período de transmissão, na grande maioria dos casos, o período de transmissão é quando aparecem os sinais e sintomas até terminar esses sinais e sintomas. Foram descritas algumas situações de transmissão por assintomático. Isso pode acontecer sim, pontualmente, mas isso do ponto de vista da saúde pública, da dinâmica da epidemia, tem um peso muito pequeno, né? A grande situação, a gravidade é enquanto a pessoa está sintomática. Certo. E Padilha também aqui, a gente tem a participação do Eric de Paula, de Rio Grande da Serra. Então ele faz a pergunta justamente referente a o que fazer se a pessoa sentir os sintomas aí. Você falou, né, de procurar o BS, porque ele disse que tem um vereador na cidade dele que está pedindo para as pessoas procurarem um farmacêutico. Isso não é exatamente a postura correta, né, Padilha? Está errado, até porque não existe um medicamento específico para tratar o coronavírus, e mesmo se tivesse, o farmacêutico sozinho não poderia prescrever esse medicamento. Então, a nossa orientação tem sido o seguinte: vai começar a aumentar o número de pessoas, porque nós vamos começar a ter um aumento geométrico aí dos casos no Brasil. Aqui na região metropolitana de São Paulo deve crescer esse número de casos, então é muito importante que a pessoa procure de imediato, começou o sinal de sintoma, procure a unidade básica de saúde. É lógico que se a pessoa estiver sentindo sintomas respiratórios mais graves, uma falta de ar mais importante, uma dificuldade para respirar, deve procurar já de imediato a unidade de urgência, né, de urgência e emergência. Na unidade básica de saúde, eles estão preparados para coletar as amostras e fazer o exame e dar as orientações corretas por vista do bloqueio, porque é muito importante que se você
tem a suspeita de estar com coronavírus, a partir do momento que é atendido na unidade básica de saúde, já começar as medidas de bloqueio. Se não precisar de motivo de internação, o ideal é que fique em casa, na medida de bloqueio, que a pessoa que está infectada utilize uma máscara, né? As demais pessoas não precisam utilizar a máscara, só quem está infectado. Reforçar a higienização, reduzir os contatos em casa, né? Deixar de participar, se possível, né, de eventos em locais fechados, reduzir essa presença, começar a utilizar a máscara e reforçar as ações de higienização. Então é muito importante que a pessoa procure a unidade de saúde, não só para checar se está com exame, mas também para receber as orientações. Isso contribui também para que a unidade básica de saúde possa identificar no seu bairro, na sua comunidade, número crescente de pessoas com sintomas respiratórios, e isso reforça as ações de vigilância também. Muito bem, você tocou nesse assunto também do remédio, não é isso que não existe ainda? De qualquer forma, aqui a gente tem a notícia do Brasil de Fato, da repórter Nara Lacerda. Ela está colocando o seguinte, que em Cuba existem 3 casos confirmados, mas de turistas, inclusive italianos, e que Cuba tem um medicamento, sim, eficaz contra o coronavírus. Você tem conhecimento desse fato, Padilha? Tenho sim, é um tipo de interferon, é uma produção de Cuba há algumas décadas, que Cuba desenvolveu esse tipo de interferon, inclusive uma das demonstrações da capacidade tecnológica, do investimento em pesquisa e tecnologia do sistema de saúde de Cuba, e é um produto que está sendo utilizado na China, já tem um acompanhamento importante de mais de 1.500 casos, e contribuiu, não é exatamente um medicamento que vá matar o coronavírus, mas ele reforça a capacidade imunológica do organismo, do indivíduo, da pessoa, para debelar, né, para conter a infecção do coronavírus. Então, tem sido utilizado em situações importantes. Na China, não é um medicamento que você compra assim na farmácia, né? É um medicamento de uso hospitalar que tem sido utilizado de forma controlada. Na experiência chinesa já tem mais de 1.500 casos relatados, tem experiência também em outros países sendo utilizados, e mais uma vez Cuba dando uma demonstração da qualidade, né, e da preocupação que tem em relação à saúde pública, numa ilha, né, bastante pobre, né, num país isolado, pobre, com todas as dificuldades, consegue ter um desenvolvimento tecnológico e ter uma medicina de muito boa qualidade, né? Cuba, como foi dito, foi um dos últimos países nas Américas, né, a ter casos, e os casos são 3 turistas italianos. Não existe transmissão comunitária em Cuba ainda. Padilha, uma dúvida recorrente também em relação à efetividade do uso de máscaras para evitar a transmissão do coronavírus. E a Olinda de Suzano, inclusive, faz uma pergunta específica ainda a respeito disso, de qual seria o procedimento para quem tem traqueostomia, no caso. Então, as máscaras, elas não têm indicação do uso de máscara para evitar que uma pessoa seja infectada. A única exceção são os profissionais de saúde que vão atender uma pessoa que está infectada, ou suspeita de infecção. Aí os profissionais de saúde têm uma indicação concreta da utilização dessas máscaras. Quando eu falo de profissionais de saúde, eu falo desde aquelas pessoas que estão dentro do hospital, unidade básica de saúde, mas eventualmente cuidadores caseiros, né, que estão cuidando de pessoas que estão com suspeita de coronavírus e estão em situação domiciliar. Se for cuidador que vai manusear essa pessoa, vai ter contato próximo, né? Às vezes é um paciente, por exemplo, que tem traqueostomia, esse cuidador vai fazer higienização na traqueostomia, deve utilizar a máscara. A máscara tem que ser utilizada para a pessoa que está com suspeita de infecção. Por que nós não recomendamos o uso de máscara generalizado? Primeiro, para você priorizar esse utensílio, né, que em epidemias como essa acaba tendo uma escassez desse produto que é tão importante, ele ser priorizado exatamente para quem precisa, que são as pessoas que estão infectadas e os profissionais que cuidam dessas pessoas. Segundo, porque as pessoas, é muito comum a pessoa pegar uma máscara e usar o dia inteiro essa máscara, usar mais de uma vez, e com o tempo essa máscara, seja com o suor da pessoa, mesmo com secreção, saliva, ela vai perdendo a capacidade dela de proteger. Então, muitas vezes a pessoa acha que está protegida por causa do uso da máscara e reduz as outras precauções.
E terceiro, porque a principal forma de transmissão de uma pessoa para outra não é através do aerosol na tosse, né? A principal forma é quando a pessoa tosse ou a pessoa mexe com a mão na boca, no nariz, ela desenvolve assim, pequenas gotículas onde tem a concentração do vírus. Então, essa máscara, eventualmente, ela não vai proteger a pessoa que está no dia a dia, em contato. Muitas vezes a pessoa está usando uma máscara, não lava direito as mãos, vai manusear a mucosa, às vezes vai até ajeitar a máscara, acaba pegando o coronavírus. Então, não tem indicação de uso generalizado das máscaras. A indicação é um tipo de máscara para quem está infectado e o uso de máscara apenas para os profissionais de saúde que vão cuidar, manusear, ter um contato muito íntimo com essas pessoas que têm suspeita de infecção. Padilha, também uma dúvida aqui recorrente é em relação a viagens para o exterior. A Shirley Mendes, por exemplo, diz que tem aqui marcado para abril uma viagem ali para a região do Caribe. É necessário que a pessoa analise antes a situação do país, tenha cuidados ou, na verdade, acabe suspendendo a viagem, Padilha? Várias empresas, né, até o Congresso Nacional, lá, a Câmara dos Deputados, suspendeu as viagens, né, as viagens internacionais dos seus membros, por dois motivos, né? Primeiro, para não expor a pessoa. O risco maior de exposição são nas viagens internacionais, principalmente porque você acaba ficando por um período mais prolongado dentro do avião, às vezes também fica por um período mais prolongado dentro do aeroporto, né? Então, como uma pessoa tem que chegar 2, 3 horas, às vezes o país tem que chegar 3 horas dentro do aeroporto, fica 8, 9 horas dentro do avião, depois fica mais 1 hora e meia para sair do aeroporto. Você acaba acumulando um grande período em local fechado. O avião é um local ainda mais fechado, né? Sem circulação de ar, então aumentando muito a exposição ao vírus, né? Não só o coronavírus, mas é muito comum às vezes a pessoa fazer uma viagem e voltar gripada, resfriada, pelo H1N1, qualquer outra doença respiratória, né? Então, a nossa recomendação tem sido as pessoas evitarem, sobretudo, as viagens internacionais nesse período todo, né? Quando você vai para um país que em abril já não é mais o período de outono e de inverno, né, reduz muito o risco em relação a isso. Então, se ela vai para uma região que já está no hemisfério norte, né, o Caribe no hemisfério norte, já vai para uma região onde já passou a ser o verão, reduz muito o risco dessa situação. Mas, mesmo assim, é muito importante avaliar esse período de exposição que vai ficar dentro do avião e dentro do aeroporto, que pode ser um local potencial de contaminação. E quando voltar, reforçar ainda mais a vigilância e observação dos sinais e sintomas. Se tiver sintomas, procurar de imediato uma unidade de saúde. Padilha, você já falou da necessidade da gente continuar praticando atividades físicas, esportivas, justamente para reforçar o organismo, para resistir à eventual transmissão aí do coronavírus. Agora, a Marisa Del Monte, de São Caetano do Sul, ela pergunta também a respeito da utilização da vitamina C para reforçar a humanidade. Isso é aconselhável? É necessário procurar uma orientação médica ou nutricional? O que você recomenda, Padilha? Não, a vitamina C é recomendada para todo o conjunto de doenças respiratórias, sobretudo as virais, né? Então, é recomendável sim, sobretudo quando você começa a ter os sinais e sintomas, você não sabe ainda se está com coronavírus, se está com H1N1, se está com o vírus para influenza, né, um vírus sincicial, um conjunto de vírus aí que dão manifestações respiratórias. Então, vale a pena sim, uma boa recomendação. E mais importante do que ela, a boa hidratação. Por quê? Quanto melhor hidratado você estiver, mais fluidos estarão as secreções e com isso reduz o risco de complicação pulmonar, né? Complicação respiratória e pulmonar. Então a hidratação é muito importante, né? Eu falo, se hidrata, você está doente, está com um quadro respiratório, começa a ingerir líquido, né? E vai controlando. Eu digo assim, está bem hidratado se ingerir o líquido a ponto de querer fazer xixi, né? Querer urinar. Então você vai controlando dessa forma, está bem hidratado, é muito importante. Hidratação bem feita. Vitamina C sempre vai contribuir para as doenças respiratórias virais, porque reforça assim, a capacidade do corpo em reagir a essa situação.
Bem, e essa questão da hidratação, né? A gente que também faz essa musculação terapêutica, eles aconselham também a tomar um copo de água a cada hora, né? Para a gente lembrar, cada hora fechada, um copo d'água é muito importante. E a gente lembra também em contato, né, com os agricultores do MST que produzem alimentos orgânicos. Aprendi também a tomar já em jejum um copinho de água com limão, meio limão, todos os dias também ajuda a fortalecer aí o sistema imunológico, não é isso, Padilha? Muito boa recomendação, viu? No caso de uma pessoa que esteja aí com a síndrome respiratória, né, com infecção, eu diria que até mais do que um copo d'água por hora, viu? Então é ir tomando sempre, porque essa quantidade de líquido, né, bem hidratado, vai dando fluidez na secreção, a secreção vai ficando mais fluida, isso ajuda como se fosse uma certa limpeza, né? Você reduzir o risco de obstruções nesse sistema respiratório, e ao ter essa obstrução, você aumentar o risco não só da infecção viral, mas você tem infecções bacterianas associadas, né? Então essa hidratação é muito importante. Exato. Agora, durante a entrevista, ô Padilha, eu espirrei aqui e você tossiu aí, que a gente ouviu. Agora, não é motivo também para pânico, né? Não é, e quando espirra e quando tosse tem que fazer aquele movimento, né, de colocar um antebraço, né? A gente tem que saber que a grande maioria das pessoas, né, 85% das pessoas vão ter quadros que são quadros relativamente leves. Pode, por exemplo, a pessoa tem que ficar em casa, às vezes até eventualmente faltar no trabalho, faltar na escola, né, não conseguir se deslocar. A grande maioria das pessoas vão ter são quadros relativamente contidos, né? A grande preocupação que nós temos, e que tem que ser reforçada, que é com a população idosa, com mais de 60 anos de idade, ou as pessoas que já têm algum tipo de doença crônica, doenças pulmonares, doenças cardíacas, pessoas que fizeram tratamento para câncer, que tomaram algum medicamento imunossupressor, são as pessoas de maior risco para desenvolver um quadro mais grave. Felizmente, o coronavírus não desenvolve nas gestantes e nas crianças aquilo que a pandemia pelo H1N1 tinha, né? De você ter muita letalidade também entre gestantes e crianças, né? E por isso, inclusive, também a importância, a partir do dia 23 de março, ou seja, já na outra semana, né? 23 de março deve começar a campanha de vacinação para a influenza pelo Ministério da Saúde. Nós fizemos uma defesa no Congresso Nacional, que inclusive se amplia a faixa etária dessa campanha esse ano, então que ela comece, se vacine a partir de 55 anos de idade. Então, esse debate deve estar para ser aprovado pelo Ministério da Saúde nos próximos dias. Essa ampliação da faixa etária, pessoas mulheres gestantes, crianças até 6 anos de idade, e pessoas que tenham doenças crônicas, né, como sempre nas regras anteriores das outras campanhas de vacinação. Vai se reforçar muito a vacinação na população que vive em situação privada de liberdade, que tem sido uma situação muito grave na Itália, as penitenciárias, né, chegaram a ter que tomar medidas de desencarceramento das penitenciárias para tentar conter a transmissão, e também a população de professores, além de todos os profissionais de saúde, que são os principais grupo-alvos aí da campanha de vacinação. E Padilha, só para a gente encerrar rapidamente, que você já está explorando muito você aqui, tem aquela polêmica, né, que viralizou nesta quinta-feira em relação a um áudio, né, num grupo de WhatsApp do cardiologista Fábio Jatene, dizendo que em 4 meses São Paulo teria pelo menos 45 mil pessoas com coronavírus, aqui na Grande São Paulo, que 11 mil precisariam de UTIs. E teve aí outros médicos, outros especialistas aí contestando, o próprio WIP, enfim, acabou falando que era dentro de um contexto, o que ele tinha falado, mas que não é motivo de alarme. Você chegou a acompanhar essa polêmica, essa guerra no WhatsApp? Acompanhei, não todos os comentários no WhatsApp, né, mas acompanhei sim o áudio do professor Fábio Jatene. Na verdade, ele relata no áudio os cenários, né?
Eu também mostrei, inclusive, de forma pública, um cenário, quando a gente pega a progressão geométrica dos casos que aconteceram na Itália, no Irã e na Coreia do Sul, como eu falei, a partir de 50 casos você começa a ter o que nós chamamos da decuplicação, ou seja, um aumento de 10 vezes o número de casos num período em média de 7 a 8 dias. Isso aconteceu nesses países. É muito provável que no Brasil não tenha uma progressão igual pela característica continental do nosso país, porque nós não estamos no inverno ainda, porque você tem uma variedade muito grande do clima no país e do padrão de ocupação territorial no nosso país. Mas nós teremos uma progressão importante de casos. No total de casos, espera-se que 5% vai precisar de leite de UTI. Então, se são mais de 40 mil casos, não precisaria de 5%, não seriam 11 mil leitos de UTI. Talvez esse é o grande erro aí na projeção feita. Mas nós teremos um aumento importante de casos. Eu acredito que em algumas regiões do país, a parte que, por exemplo, pega uma cidade que tenha 50 casos confirmados, a cidade de São Paulo está próximo disso, né? Você vai começar a ter uma projeção geométrica dessa decuplicação, que não necessariamente vai ser em 7 dias, pode ser em 10 dias. Então nós temos que estar preparados, sim, e é isso que mais preocupa. Infelizmente nós não estamos vendo medidas. Eu tinha expectativa, né, que o presidente Bolsonaro ontem parou a cadeia nacional de rádio e TV, tinha uma expectativa que ele fosse anunciar medidas mais concretas que têm sido cobradas em relação à expansão dos leitos, em relação à flexibilização no teto de gastos, né? É um absurdo continuar valendo a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos o recurso da saúde, no momento que o Brasil está entrando para o epicentro de uma crise sanitária gravíssima pelo coronavírus, e não só o coronavírus isolado, né? Aquilo que eu falei, no inverno nós teremos a combinação do coronavírus com outras doenças respiratórias, inclusive mataram mais do que o próprio coronavírus no inverno do hemisfério norte, no final do ano, que são as mortes por influenza, e um aumento muito grande da população vulnerável. Então é um absurdo o Brasil continuar sem flexibilizar, né, sem liberar esse teto de gasto, sobretudo para a área da saúde. Imaginava que o presidente pudesse dar esses informes. Infelizmente, ele fez um escárnio no dia de ontem com essa crise gravíssima do coronavírus. Eu, inclusive, vou entrar com uma interpelação judicial, que a frase dele dizendo que o coronavírus é uma fantasia não é só um escárnio, mas é uma frase desmobilizadora do próprio Serviço Federal, da Administração Federal. Eu fico imaginando o ministro da Saúde tendo que ir lá conversar com o Guedes, né, pedindo mais recursos, da necessidade da gente ampliar leitos o mais rápido possível, botar mais gente na Anvisa para vigiar os portos, e o Guedes fala assim, mas não é uma fantasia, né? Porque isso acontece. Acaba gerando uma desmobilização dos agentes federais, é uma frase que deseduca o trabalhador de saúde que está lá na ponta, deseduca a população. Então, independente do áudio, né, do não acerto em relação às contas do áudio, a gente já tem uma clareza. Nós teremos uma progressão geométrica de casos no Brasil a partir da próxima semana. Em algumas cidades, regiões mais concentradas, é possível já que nos próximos 15 dias a gente comece a ter um crescimento de casos com essa progressão similar à decuplicação, um aumento de 10 vezes o número de casos no intervalo de 7 a 10 dias. Isso vai pressionar de imediato o serviço de saúde para termos mais leitos. Então, é fundamental que o governo federal age em relação a isso. Nós já perdemos uma semana, precisamos dos estados municípios de mais recursos dos estados e municípios para contratar leitos, contratar equipamentos, contratar profissionais de saúde. Perfeito, Padilha. Olha, a gente agradece por hora aqui a sua participação, mas com certeza você poderá vir aqui no Jornal Brasil Atual também para responder tantas dúvidas aqui de ouvintes, internautas e telespectadores e as nossas mesmo. Muito obrigada, Padilha. Um grande abraço. Eu que agradeço. Acredito que é muito importante a gente ter um órgão como vocês nesse momento para orientar a população e cobrar medidas por parte do governo federal para que a gente amplie o investimento da área da saúde. Muito bem, Padilha. Um forte abraço para você. Um grande abraço.
Falamos aqui com Alexandre Padilha, médico, infectologista e ex-ministro da Saúde.